Olá, muito bem-vindo a mais um Café Teológico desta manhã. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o programa deste sábado, manhã de sábado, para ficar com você e estudarmos juntos a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo que está conosco através da nossa web rádio Pense Nisso, você que está na nossa live aqui também, através da revista Pense Nisso no Facebook, muito bem-vindo àqueles que estão chegando. Estamos aqui mais uma vez para darmos início a mais um estudo interativo. Você participa comigo, deixando aí o seu comentário, até mesmo a sua dúvida, a sua pergunta aí no chat do Facebook. Isso nos também deixa feliz quando você interage conosco. Então, muito bem-vindo a todos aqueles que estão em qualquer lugar desse Brasil, desse mundo afora. A gente fica muito feliz sabendo que já tem pessoas nos ouvindo na cidade de São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço aos mineiros que estão conosco nesta manhã, ouvindo o programa que Café Teológico está iniciando. Também você que está em nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook, bem-vindo. A Nara, que está conosco, bom dia a todos, bom dia a você também e a toda a sua família. Seguindo sempre nossos estudos, semana passada não tivemos a oportunidade de estarmos reunidos aqui, devido a um compromisso pessoal em minha paróquia, mas aqui estamos hoje mais uma vez seguindo o texto de Daniel. E abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4 hoje, ok? Milton Jank, bom dia para você. Milton, Maria André Soares, bom dia para você também. Café Teológico, no dia de hoje mais uma vez, abrindo a palavra para estudar. Acompanha o estudo de hoje e lembrando, vamos até o versículo 18 hoje. Daniel 4, vamos até o versículo 18, 1 a 18 hoje. Café teológico acompanhado de um café, meu aqui já está preparadinho, saindo até fumaça, pois a gente precisa sempre lembrar, se é um café teológico, a Bíblia em uma mão e o café em outra mão. Temos também a Gladys e o Carlos Turoff estão conosco, bom dia a você também, permaneça conosco. Aproveite e já vai compartilhando aí também com os seus esta live, esta transmissão. A Vanderleia Matias também dizendo bom dia a você. E vamos então lá, prepara a sua Bíblia para que você possa também fixar no conteúdo que hoje vamos aqui apresentar a você. Café Teológico tem um oferecimento do Café 35, você já experimentou? Ainda não? Se já experimentou, deixe nos comentários. E eu estou aqui apreciando de um café, lembrando sempre esse café que vem lá do sudeste do Brasil, que é também torrado e moído aqui na cidade de Turuçu. Um abraço àqueles que moram em Turuçu. E esse café é maravilhoso porque eu estou aqui tomando o café 35 Gourmet, que é um café arábica, 100% arábica e vale muito a pena. Quer adquirir? Lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja você adquire ou entra no WhatsApp, me chama lá no WhatsApp que eu vou lhe atender em qualquer lugar que você estiver. Vamos estar enviando um café desse maravilhoso para você. E também nesta mesma loja, a loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com, além de você adquirir o café, ela tem literatura para você também, bíblias, livros e também o devocionário está por lá também, que você pode adquirir, o devocionário 5 Minutos com Jesus ou Castelo Forte, basta você entrar por lá. E o carro-chefe é a nossa revista, que se você ainda não conhece, assine, você vai se surpreender com cada trimestre trazendo assuntos da atualidade para você. Eu estou aqui com a 22ª edição em mãos e ela fala de um tema muito interessante, Jesus está em busca de pecadores. Sério? Você precisa ler esse tema. Além disso, vai falar sobre também relacionamentos tóxicos, vai falar sobre geração Z, a saúde psíquica dos jovens na revolução digital e também uma reflexão sobre amizade virtual e tantos outros artigos que a mesma aborda. Dá uma conferida, assine. Se você já é assinante, deixa aí também os comentários, nos comentários é importante o que você acha da revista, o que você também tem, qual a experiência que você tem tido, muito importante também. A Nara diz, muito bom o café, que legal, ela já experimentou, bom saber do teu testemunho também. Irene Prestes, bom dia pastor Gabriel, estou assistindo, que bom, fica conosco Irene.
E como eu disse antes da revista, semana que vem vai ter uma promoção aí que eu já estava anunciando no nosso programa. Você pode já, você que é assinante já, fique atento, é uma promoção muito legal aí, ligando a assinatura da revista com o Café 35. Vale muito a pena ficar ligado nas redes sociais da Pense Nisso. Você já segue, tanto aqui no Facebook como no Instagram, no Twitter. Siga-nos lá nas redes sociais e receba diariamente o conteúdo que sempre é postado por lá ou por aqui nas redes sociais. Thelma Seifert Voigt está conosco também. Ela diz bom dia, pastor, bom dia também. Muito bem, então estamos aqui, são 9h06, já temos 8 conosco aqui em nossa live, mais alguns aqui também no nosso aplicativo ou no site pensenisso.webradiosite.com. Hoje cedo tivemos a graça de poder compartilhar mais uma vez a nossa alegria de poder chegar a 37 mil ouvintes em nossa web rádio. Esses 2 anos que a Pense Nisso está no ar pela sua rádio, isso nos deixa muito felizes que tantas pessoas já ouviram e estão conosco diariamente ouvindo a programação da Pense Nisso, que é preparada sempre com muito carinho para você. Você que nos ouve, a nossa gratidão pela sua escuta. Vamos lá então, já pegou sua Bíblia, já compartilhou? Enquanto que eu tomo café aqui, você compartilha. Hoje tem um assunto bem interessante novamente para você. Vamos lá então, Daniel capítulos 4, temos mais um sonho que Nabucodonosor teve. Hoje nós não vamos trazer a interpretação, vamos apenas desvendar algumas coisas que o próprio Nabucodonosor teve diante de tudo aquilo que ele já tinha vivido e visto, como uma manifestação do próprio Deus sobre sua vida. Vamos lá então, abra lá Daniel capítulos 4, versículos 1 a 18. Assim diz na NTLH o texto, que aqui a gente sempre segue, você pode acompanhar em qualquer outra tradução. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem. Lembrando sempre o reinado do próprio Nabucodonosor, este foi um reinado que conquistou muitas terras, muitas regiões. Quando o texto bíblico fala assim, ele mandou a todas as nações, raças e línguas, não é que ele mandou para todo mundo. O mundo da época era muito pouco conhecido. Então acontece que ele mandou uma carta para todas as suas províncias, para todos os lugares onde o seu reino, poderia dizer, onde o seu reino dominava. E por isso o texto vai dizer assim, nações, raças e línguas, porque de fato era um reino muito grande, que reinou e fez o que fez naquele tempo. A saudação é a seguinte, felicidade e paz para todos, o que ele escreveu em sua carta. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. O que Nabucodonosor está lembrando aqui? Ele está lembrando daquilo que Deus tinha feito, quando assim mostrou o seu poder no decorrer da vida. Provavelmente tinha se passado 15 anos já do primeiro sonho. Agora ele vai ter outro sonho, na verdade ele teve outro sonho, e ele vai agora dizer o quê? Ele vai exaltar o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus de Daniel, que podemos aqui mencionar, o Deus que existe, o Deus verdadeiro. Ele vai mencionar e vai adorar, parece assim que ele crê em Deus e estava crente, estava firme com Deus. Até mesmo nessas palavras, parece que é uma expressão de fé. Mas veja, vamos ver mais parte do texto. O Deus Altíssimo está se referindo ao Deus de Daniel, que fez aquilo que fez quando livrou eles, os seus amigos, da fornalha ardente. Grandes são os seus milagres, as coisas que ele fez são espantosas, que de fato, pois ele é o Rei eterno, e reinará para sempre. Você talvez, quando lê esse texto, vai dizer assim, olha, então Nabucodonosor agora está fiel, está crente em Deus. Mas na verdade esta é uma primeira interpretação
que ela é falsa. A gente pegar esses textos, vamos dizer, Nabucodonosor se virou um cristão, mas não é isso que está nas entrelinhas do texto. O que a gente aprende até aqui? A gente aprende o seguinte, que as pessoas muitas vezes, eles gostam de Deus, acham bonito a mensagem cristã, eles até têm respeito pela mensagem do Deus dos céus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, qual a igreja cristã crê e prega. No entanto, mas eles não creem. Eu poderia dizer, aquelas pessoas são, aqui está um retrato disso, Nabucodonosor, ele admirava, ele exaltava, ele queria que louvassem ao Deus Altíssimo, mas na verdade o seu coração estava longe de Deus. Ou poderíamos dizer, ele até talvez queria crer nesse Deus, mas ele tinha outros deuses em seu coração. Uma primeira lição que você pode levar para casa e guardá-la consigo é a seguinte: há muitas pessoas que querem crer em deuses, mas não querem crer no único Deus, que se revela nas Escrituras como aquele que é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que não há nenhum Deus além dele. Nabucodonosor tinha os seus deuses, ele adorava outros deuses. Era um povo que poderíamos dizer, um povo que tinha deuses falsos, criados por mãos humanas. E a gente vai perceber isso no decorrer do texto, veja bem. Antes, vamos cumprimentando a Marlene Stern, está dizendo bom dia, também Elda Dário, Gruchat Robos estão conosco, bom dia a vocês também. E continuou, eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem. Ou seja, ele tinha uma vida próspera, uma vida que parecia que estava correndo tudo bem. Mas certa noite tive um sonho, é o segundo sonho, que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. De novo, Deus está indo até o próprio Nabucodonosor para levar uma mensagem. Como é que Deus faz isso? Através do sonho. E ele ficou perturbado com o sonho que teve. Ele vai revelar o sonho no decorrer do dia de hoje para mostrar que não somente ele ficou preocupado, mas em si ele começou a entender o sonho. Só que ele não sabia se de fato era isso que queria dizer. Por isso que ele chamou os sábios, os adivinhos do seu reinado. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia, lá no versículo 6, para que eles me expliquem o sonho. O que a gente aprende até aqui? Não é que quando você tem um sonho, você precisa ir a um cartomante, você precisa ir a feiticeiros, astrólogos para entender o sonho. Isso, de novo, a gente precisa entender, especialmente você que nos assiste pela primeira vez, se você quer conhecer todo o enredo da história, dos outros cafés teológicos que já estudamos aqui, está tudo lá no YouTube, canal da Pense Nisso no YouTube. O Nabucodonosor era um homem, um povo pagão, eles não acreditavam em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tinham seus deuses, eles faziam seus deuses. E muitos deles, eles acreditavam que vinham até eles, acreditavam que revelava sonhos através dos sábios e entendidos. E de novo, sempre é importante lembrar, esses sábios da Babilônia, estes eram o quê? Eram pessoas que ele pagava para interpretar sonhos, ter e fazer previsões, fazer feitiçarias e usar astrologia para também estudar e trazer algumas revelações. Poderíamos dizer estes eram os seus funcionários, ou funcionário público do reinado. Ele foi consultar eles, só que o que acontece? De novo, sempre é importante lembrar, não é que é uma recomendação, a Bíblia não está dizendo isso como recomendação, que você precisa ir a um cartomante, a um adivinho, a um astrólogo, ao feiticeiro para interpretar o sonho que você tem. No contexto, Nabucodonosor, ele é um povo que tem os seus deuses e acreditava nisso. E a Bíblia, mesmo mencionando isso, não está dizendo que está certo. Versículo 7, então,
Vieram então os sábios, adivinhos, astrólogos, e lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Há uma diferença aqui do primeiro sonho para o segundo. No primeiro sonho, o que tem? Nabucodonosor, ele não contou o sonho. No segundo, aqui, ele conta o sonho, só queria interpretação. No primeiro, ele foi um pouco mais ríspido, podemos dizer. Ele esperava que adivinhasse o sonho e interpretasse. Aqui ele disse o sonho. Aqui ele só queria a interpretação. Finalmente, então acontece no versículo 8, chamou a todos, só que eles não puderam explicar. E ele sabia que tinha alguém no seu reinado, que era Daniel. Apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, e aí tem uma menção muito interessante, dizendo assim, nome que recebeu em honra do meu Deus. Daniel recebeu um nome, a quem o quê? Recebeu o nome do Deus dele. Isso quem está dizendo é Nabucodonosor. Só para você saber que antes, versículos 1, 2, 3, parece que Nabucodonosor cria no Deus que Daniel cria, mas não. Ele poderia ter respeito, admiração e até chamar pessoas a prestar louvores a esse Deus, o Deus Altíssimo, mas ele tinha o seu Deus. E isso aqui ele afirma com todas as letras. Beltesazar, o nome que recebeu em honra ao meu Deus. Veja que este era um homem, poderia dizer assim, idólatra. Poderia também dizer este Nabucodonosor, ele era um politeísta, acreditava em vários deuses, porque este tinha os seus deuses criados por ele mesmo. O espírito dos santos deuses está nele. Ele acreditava que tinha um Deus especial com Daniel. E por isso eu lhes contei o meu sonho. O que eu preciso dizer a você que nos assiste, ouve, presta bastante atenção? Queridos, há muitas pessoas que até dizem assim, Deus é um só. Sim, dentro da fé cristã é um só. Mas se eu falar isso num contexto onde há um pluralismo religioso, não é um só. Veja bem aqui o exemplo, não tem, aqui entre Daniel e Nabucodonosor, não eram só, eram vários deuses que Nabucodonosor criou e adorava, e Daniel estava com Deus Altíssimo, o Poderoso, todo, aquele que está acima de todos os deuses. Agora, então não é um só para esse contexto, não, essa frase não se encaixa bem. Ainda mais, no mundo de hoje nós observamos muito isso, manifestações de pessoas como Nabucodonosor fez, pessoas que creem em muitas coisas, pessoas que creem em muitos deuses, pessoas que em um momento estão professando espiritismo, mas também estão dentro da igreja cristã, pessoas que estão às vezes num terreiro de Umbanda, mas estão dentro da igreja cristã. Veja bem, é o mesmo Deus? Não é. Isso tem que ficar muito claro, porque há muitas pessoas que usam da feitiçaria, da benzedeira, da macumba, mas ainda querem continuar sendo chamados de cristãos e filhas de Deus. Não são? Nabucodonosor, ele tem esta manifestação em sua vida. E por mais que essa palavra é forte e é muito séria, eu preciso dizer a vocês que, cuidado com o pluralismo religioso. Não existe, nem se pode. Ou você está com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou você opte o Deus que você quer servir. Aí me vem à memória a afirmação de quem faz isso, Josué estando em meio aos israelitas, e eles muitas vezes adoravam outros deuses pagãos. Josué diz então, ao final do seu livro, diz assim, olha, vocês escolhem o Deus que vocês querem servir.
Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse Senhor está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que se revela nas Escrituras. Assim sendo, vejam bem, hoje em dia parece que tudo que é religioso é bom. Presta atenção, não. Religioso segue uma religião e nem sempre tudo que vem da religião é bom. Você precisa sempre passar pelo crivo se de fato isso vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se é de Jesus, se vem das Escrituras, se revela o Deus verdadeiro. Aqui nós temos como base o Deus que Daniel cria, o Deus Altíssimo. Nabucodonosor, o que acontece? Ele fazia o quê? Ele parecia que adorava o Deus de Daniel, ao mesmo tempo tinha o seu Deus. Então esta era a vida de Nabucodonosor. E o texto é muito interessante, e eu peço que você não fique só comigo hoje, mas a semana que vem, como nós iremos estar falando da explicação do sonho, o que Deus estava fazendo com Nabucodonosor. Isso é muito sério, o texto ele nos faz refletir profundamente o que Deus é capaz de fazer com aquelas pessoas quando ele tem o desejo último de salvar as pessoas. Veja bem o que está por trás, a salvação das pessoas. Deus é um Deus que salva e ele faz de tudo para salvar. E vamos seguir ao texto. Nós estamos também aqui com a Letícia Klug Malfos, bom dia. Dona Neleda Helvig Gutschner, também bom dia a você. Café Teológico de hoje, estamos em Daniel capítulos 4, vamos para versículo 9, abre sua Bíblia, acompanhe, tá? Você também que está nos ouvindo aqui em Canguçu pelo aplicativo, um abraço, você nos ouve também pela nossa web rádio, muito bom tê-lo. A Maria André Soares está dizendo, muito bom mesmo o café. Muito obrigado pelo comentário. Eu estou tomando o café 35. Você tem interesse de também prestigiar e adorar esse café, ou prestigiar e apreciar esse café, vai lá na loja ou chama lá no WhatsApp. Estamos revendendo aí. Voltando ao texto, Daniel 4:9. Eu disse, Beltesazar, chefe dos adivinhos, eu sei que o Espírito dos Santos Deus está com você, em você, e que não há mistério que você não possa explicar. O que Nabucodonosor tinha? Ele acreditava que Daniel era alguém especial, que tinha formas, e tinha um jeito de dizer aquilo porque ele tinha um Deus especial. E esta era a concepção que Nabucodonosor tinha, que Daniel adorava um Deus que era diferente do dele, sim. Era um Deus que revelava mistérios, por isso que ele queria essa revelação, porque se acreditava que o Deus de Daniel era um Deus especial. Só ele não acreditava que era o único Deus. Isso é muito sério. Cuidado, você que professa várias crenças, e se você acha bonito o que a fé cristã prega e faz, mas você tem outros deuses, digo como Josué, escolha hoje a quem sirvais, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso versículo 9 ainda, por isso vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. Nabucodonosor diz, eu estava deitado em minha cama e de repente tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta plantada no centro da terra. Então, imagine o sonho, uma árvore muito grande, plantada no centro da terra, referência de novo, não a todo o planeta, mas ao reinado de Nabucodonosor. A terra que eles conheciam era, de fato, onde ele dominava, o seu reino. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu, ou seja, era uma árvore bonita, estrondorosa, poderosa. E era tão grande que podia ser vista em qualquer lugar do mundo. Então, era algo pomposo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Então, veja que Babilônia era um império poderoso
E o sonho vai dizer isso, olha, essa árvore é o seu reinado, é uma referência ao reinado de Nabucodonosor, que fazia o quê? Grandes coisas. Muitas pessoas se apropriavam daquilo, se alimentavam. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, e as aves faziam ninhos nos seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam de suas frutas. Ou seja, era um país próspero. Mas lembre-se, um país próspero não é um país, muitas vezes, que tem o Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar. Isso é muito sério. Eu ainda estava sonhando quando, de repente, vi um anjo vigia que descia do céu. Veja antes que Nabucodonosor chama antes de que ele teve uma visão, agora ele fala que teve um sonho. São duas coisas diferentes? São. Mas poderíamos dizer que seria um sonho? Obviamente que sim, porque logo no início ele diz assim, eu estava deitado na cama e de repente tive, ele menciona no primeiro momento a visão, tudo indica que foi o sonho que ele teve. E ele viu do céu vindo um anjo vigia. Esse anjo vigia, o que é isso? É o anjo que não somente guarda todas as coisas, mas também que dá uma mensagem. E dizia em voz muito alta, poderíamos dizer é um ângelos, que é um mensageiro de Deus. Desceu do céu para anunciar o seguinte: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espalhem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. O que esse anjo veio trazer? Uma mensagem de destruição, uma mensagem até mesmo de condenação. Se essa árvore é referência ao império, acontece então que o próprio Nabucodonosor, esse anjo está dizendo assim, olha, vamos derrubar esse reino, vamos acabar com todo o seu poderio e a sua prosperidade. Versículo 15, estamos em Daniel 4,15. Está conosco também Leandro Dessman. Bom dia, Leandro. Sempre é bom tê-lo aqui. Seguindo o texto, então, versículo 15. Mas deixem ficar o toco e as suas raízes, e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, no meio do capim bravo no campo. O que acontece? Deus estava descendo por meio deste sonho, através do seu mensageiro, o anjo, dizendo assim, olha, esse teu reinado, o seu poderio vai acabar tudo, só você não vai morrer, mas eu vou fazer algo com você. E a interpretação do sonho é muito interessante, porque não foi só algo que ele sonhou, mas isso aconteceu. Então Deus vem antes, ele avisa o seu povo daquilo que está para acontecer. E nós temos então aqui, ele dizendo assim, no meio do capim bravo no campo, assim o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Veja o que está Nabucodonosor, ele entendeu o recado. Por mais que era um sonho que talvez era uma incógnita, desvendar o que significa esse sonho, mas ele estava percebendo o que esse anjo estava falando. Essa árvore, esse reinado, vai cair por terra e vai comer capim como um boi come, como um animal come. E essa pessoa que vai fazer e vai acontecer isso é o próprio Nabucodonosor. Por que Deus foi até o seu íntimo e feriu ele? Feriu no sentido de tirou tudo aquilo que ele apoiava como o seu poderio, a sua prosperidade, tirou aquilo, afastou as pessoas dele e fez ele ficar totalmente confuso, fez ele ficar totalmente fora de si, e ele pastou como um animal. A gente vai chegar lá ainda, vamos falar sobre a interpretação, mas já antecipando a você. Versículo 16, ele perderá o juízo, ou seja, ele ficou como uma pessoa, ou ficará como uma pessoa com problemas mentais. Isso que Deus fez.
e comerá e começará a pastar como animal, 7 anos viverá assim. Então esse período será de 7 anos. Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quiser, mesmo ao mais humilde de todos os homens. Então veja bem, este é o sonho que Nabucodonosor teve. Por que Deus estava advertindo ele? Para que ele se convertesse. Se convertesse ao quê? Ao Deus Todo-Poderoso e cresce nele. Veja que nós percebemos no primeiro momento que parecia que Nabucodonosor cria em Deus, mas seu coração estava longe de Deus. Deus precisou ir até o seu íntimo, feri-lo, tirar aquilo, tudo que ele tinha como divindade, tirar tudo aquilo que ele tinha como algo a se apoiar, o seu poder, a sua glória, a sua fama, a sua ciência e até mesmo o seu juízo. Isso nos faz refletir que Deus ele vem muitas vezes não como um juiz, mas ele vem como aquele que fala a nós, chama a nossa atenção, nos adverte, tudo para a nossa salvação. Sempre é importante lembrar que Deus não quer perder ninguém. E Deus amava Nabucodonosor e não queria perdê-lo também para aquilo que ele acreditava ser o certo. Nabucodonosor tinha os seus deuses e acreditava que ele estava certo e ainda se apoiava em seu poder, sua glória e tudo aquilo que ele podia fazer. Mas Deus foi ao íntimo tirando a sua consciência, tirando o seu juízo. Ele ficou louco, como um animal, e pastava comendo capim. Imagina bem, você já imaginou? Se você visse um rei, ou um presidente, ou qualquer pessoa que tem poder, que domina muitos povos, e chegar a esse ponto? Deus está dizendo assim, ali no final, o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele coloca o quê? Ele coloca quem ele quiser no poder. Isso é muito sério, o texto cai bem no momento em que o nosso país também vive, o momento que a gente pode dizer um momento das eleições. Quem vai ao poder? Aquele que Deus quiser. E Deus vai usar o seu e o meu voto, aqueles que votam, a também colocar quem ele quiser. Pode ser uma pessoa muito humilde, pode ser uma pessoa poderosa, mas ai daquele que vir contra o Deus Todo-Poderoso. Então, porque, como aqui já aconteceu, Deus pode fazê-lo comer capim. E isso é muito sério, ao mesmo tempo que isso nos faz olhar com muita reverência e até mesmo entender o seguinte, que o nosso Deus é um Deus que ainda tem o controle do universo em suas mãos. Nada acontece sem a sua vontade. Ao término do versículo 18, Nabucodonosor terminou dizendo: foi esse o sonho que eu tive, e nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar a explicação, porque o Espírito dos Santos Deus está com você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. E aí eu vou deixar agora esse checkmate para você ficar comigo semana que vem, se Deus assim nos permitir, estarmos juntos de novo, refletindo sobre a explicação do sonho. Mas eu já te dei até mesmo um spoiler, né? Para que você pudesse entender o que Deus estava mostrando ao próprio Nabucodonosor. E depois a gente vai ver sobre a explicação do sonho que Daniel dá a ele. Daniel, no primeiro momento, vai ficar com medo de explicar o sonho, porque Daniel entendeu o recado. E Daniel entendeu porque Daniel conhecia o Deus a quem ele servia e sabia que Deus estava vindo para chamar a atenção, dar aquele puxãozinho de orelha e que ele se convertesse, que Nabucodonosor se convertesse ao seu poder. Mas infelizmente não aconteceu e Deus cumpriu com seu veredito.
Deus cumpriu com aquilo que ele antes avisou no sonho. Então, meus queridos, você que está aí, é importante você refletir sobre isso. E não somente para você, mas compartilha. Compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você muitas vezes vê, professando outras crenças que podemos dizer são crenças falsas, são deuses que os seres humanos creem. Eu sempre digo, isso não é eu que digo, a palavra de Deus diz assim, de Deus não se zomba, não se brinca com coisa séria. Adore ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Adore aquele que é o único Deus. Isso a gente aprende no estudo de hoje. E para encerrar de uma forma bem conclusiva e resumida, eu quero lhes dizer assim, nós vimos aqui que parecia que logo no início do capítulo 4, Nabucodonosor adorava a Deus. Ele chama a todos a ver o que o Deus Altíssimo fez em seu favor. E ele ficou feliz. Parecia assim que ele adorava a Deus. Versículos 2 e 3. Fez grandes coisas, maravilhas na sua vida. Só que ele não acreditava em Deus como seu único e suficiente Salvador. Recado que eu tenho para você é o seguinte, tem muita gente que gosta de receber os benefícios de Deus. O seu perdão, né? A sua graça que chega, os milagres que Deus faz. As pessoas adoram receber isso. É uma forma generalizada. Agora muitos não querem adorá-lo e reconhecer como único Senhor e Salvador. Nabucodonosor era um cara desse tipo, que ele admirava o Deus de Daniel, até diz Deus Altíssimo, mas não o tinha como o seu Senhor. Mas ao final ele vai dizer, o meu Deus. Ele tinha outros deuses. Hoje em dia, igreja, você que pertence a alguma igreja, muitas pessoas vivem num pluralismo religioso achando que toda religião é boa. E eu preciso dizer a você, não. Porque se a religião não leva ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ao Todo-Poderoso, ela não pode ser boa. Porque eu falo isso baseado na Bíblia. E isso choca, isso não é politicamente correto, porque eu estou respaldando nas Escrituras. É somente boa aquela palavra que vem de Deus, aquele que é, que era e que há de ser. Aquele que se revelou a nós nas Escrituras, que enviou o seu Filho para nos salvar em Jesus Cristo e que envia o seu Espírito Santo a ficarmos firmes nesta fé. Tudo que foge disso, precisamos ter respeito, obviamente, mas precisamos, quando você respeita, não significa que você crê da mesma forma. Então, eu preciso mais uma vez lembrar hoje a você, e é muito importante, escolha hoje a quem sirvais, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No mundo em que nos prega e nos mostra tantos deuses, lembre-se, só tem um Deus, só tem um Senhor, e este é chamado o Todo-Poderoso. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que nos chama a reverenciá-lo e adorá-lo e não trocá-lo por nada. Porque no momento em que nós nos afastarmos dele, Deus vai correr atrás de nós para nos salvar. Porque ele nos ama. E ele pode, às vezes, fazer-nos comer capim para que a gente reconheça que ele é o Deus Todo-Poderoso. Não para a nossa destruição, mas muito pelo contrário, para a nossa salvação. Porque em si está o fim último, que é a salvação, sua e a minha. Deus deseja que nós, suas criaturas, que Ele tanto cuida e salvou, quer que nós um dia estejamos com Ele. E Deus vai fazer de tudo para que nós fiquemos firmes nele. E com isso, Ele vai mover os céus e a terra para que a gente também fique firme nesse ensinamento. Não abandone esse Deus por nada.
Guarde isso no seu coração, hoje e sempre. Muito bem, meus queridos, vocês que ficaram comigo, eu agradeço muito, ok? Gostou do estudo? Então compartilha, é uma prova de que você entendeu e gostou. Se você não entendeu alguma coisa, manda lá nos comentários, no final desta transmissão, reveja, assista de novo. Você que está na reprise, tanto no YouTube, no Instagram, ou até mesmo pela nossa web rádio, às 7 da manhã aos domingos, muito obrigado também. É muito importante. Quem está nos ouvindo, manda a sua dúvida, caso tenha, no WhatsApp 53999 014822, certo? Eu fico por aqui com o Café 35, quero experimentar um café de qualidade? Me chama lá no WhatsApp, me chama também para que a gente possa também lhe apresentar esse café maravilhoso, ok? Fico por aqui, continue com a nossa programação musical. Às 11 horas vem o pastor Welton Hatz, aí na nossa Pense Nisso, trazendo mais um culto doméstico para você. Não se esqueça, ouça lá às 11 horas hoje com o pastor Welton Hatz. Um abençoado final de semana a todos vocês e permaneça conosco em nossa programação musical. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.